Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Eu sou Carmen Lúcia Gobel, psicóloga clínica escolar. Segue a gente no Instagram, porque é muito importante que vocês assistam nossos podcasts, compartilhem, apertem o sininho, né? Para que a gente possa levar essa informação para mais pessoas cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre, adivinha o quê? Uma coisa que está em cena, que assusta, que a gente pensa que sabe, mas não sei se a gente sabe direito, que é a ansiedade. Está agora em alta, em função do filme, né, do Divertidamente, mas a gente já ia fazer isso antes, né, para falar sobre a ansiedade, que é uma coisa que atinge tantas pessoas, né, e a gente teve que esperar um tempo para falar sobre isso, para ter convidados especiais que estão alinhados, né, com essa proposta de falar de uma forma mais humanizada. Então, para isso, nós temos duas convidadas para lá de especiais. A Luciana Lamblé, que é a nossa parceira, né, que é doutora em História, professora de História, e a Vitória Aragão Carichato, que é médica psiquiatra, e a gente está se sentindo muito feliz e muito honrado de você estar aqui para falar com a gente, porque a gente sabe do seu trabalho, a gente sabe como é que você aborda essa questão de uma forma muito bacana, muito humana, né? Então eu vou passar aqui a palavra para vocês se apresentarem e depois a gente começa nosso papo. Carmen, muito obrigada mais uma vez pelo convite, agradeço muito. Acho você tem feito um trabalho muito importante, muito relevante. Os temas são sempre muito atuais e estão aí, né, na pulsão da vida, né? Uhum. Eu acho isso muito, muito importante. Estou muito feliz também de ter conhecido a Vitória. A gente bateu um papo antes, tomou um café e já estou encantada com ela e com o trabalho dela. Então, é um prazer dividir aqui a bancada com você hoje. Prazer, né? Primeiramente, conhecer vocês aqui já foi maravilhoso, porque os pensamentos são alinhados, né? E isso é muito importante, eu acho, para falar sobre saúde mental, né? Obrigada pelo convite, Carmen. Estou muito feliz. Nossa, vai ter mais vezes. Estou muito feliz e que a gente consiga falar sobre esse tema que é tão importante, né, na vida das pessoas. A ansiedade parece que é uma coisa que agora está viralizada, né? É como se todo mundo falasse que tem, que terá. E antes de qualquer coisa, a gente sabe que a ansiedade é uma coisa que a gente tem mesmo, né? E que ela faz parte de momentos de expectativa, né? De desafio, né? Você vai fazer uma prova, você vai fazer um exame de motorista, né? Enfim, isso faz parte. Vai encontrar com o namorado, Sim. com a namorada. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa diferença, né? E principalmente como é que a gente está entendendo, como é que a gente está vendo esse mundo contemporâneo com tantas pessoas ansiosas. A OMS classificou, né, o Brasil já como um país mais ansioso do mundo, né? E as razões pelas quais ele é mais ansioso a gente pode discutir também, Sim. né? Mas como é que a gente encontra saídas, como é que a gente encontra estratégias e abordagens que possam fazer com que a gente se encontre mais com a gente mesmo, né? E que a gente possa lidar com a ansiedade sem adoecer, né? Então, passo a bola para vocês aí, podemos falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade normal e ansiedade patológica, eu acho que eu podia passar para você, né? Então, né, assim, a gente entende a ansiedade, como você mesmo disse, como uma coisa normal, rotineira da nossa vida, né? Quando a gente precisa fazer algo diferente, algo novo, né? Como você falou, fazer uma prova, casar, né? A gente sente aquela ansiedade, a gente fica, né, um pouco mais preocupada. Isso é o normal, né? Quando você fica ansiosa por situações rotineiras, né, que você faz normalmente, que aquilo tira o seu sono, você já começa a pensar, isso não é normal, né? O normal não é você se sentir ansioso a maior parte do dia, né? Mas sentir, sim, a ansiedade em alguns momentos, né? Então, assim, a gente tem que ver muito bem essa diferença para a gente não colocar tudo como uma doença, né? Toda a ansiedade que a gente sentir, a gente já vê como uma doença em si, como um transtorno de ansiedade. A gente tem visto isso pra caramba, né? A Luciana também, eu acho que pode corroborar com essa ideia de, assim, hoje, se a gente trabalha em escola, né? Se um aluno vai fazer uma prova, ele fica ansioso, ele fica em pânico.
ele entende que ele está tendo uma crise de ansiedade. E aí, talvez até não consiga mesmo, porque você aí começa a atrapalhar essa circuitaria toda para poder pensar, né? Então, assim, essa diferença entre tô doente, tem realmente um transtorno que eu preciso, né, de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico, ou eu tô só assustado com sentir. Você vai... Não, eu ia te perguntar um pouco no caminho do que a Carmen falou mesmo, se além da constância, também a intensidade, né? Porque a gente vê isso, algo que paralisa o sujeito, né? O sujeito paralisa diante das situações. Seria isso também? Sim, porque assim, quando a gente tem algo novo, a gente tem um medo pelo novo, né? E quando a gente supera esse medo e a gente consegue fazer, a gente vê que é uma ansiedade que a gente superou porque a gente fez. Agora, aquele medo que gerou uma ansiedade e nos paralisou, né? A gente não consegue passar essa barreira. E realmente isso já começa a levar a um ponto de interrogação. Olha, já está me paralisando para fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Igual fazer uma prova. Isso é o normal, né? Se você precisa fazer uma prova, esse medo, né, gerado pela ansiedade, te paralisa de fazer essa prova, sim, isso a gente tem que ver. Agora, você tem um medo, tem ansiedade, você sente aquele frio na barriga e mesmo assim você consegue fazer a prova? Entende? Tem uma diferença aí. Agora, todas as vezes que você vai fazer a prova, independente se é uma matéria que você é bom ou ruim, te paralisa, aí sim, né? Você ficar com medo, por exemplo, de fazer uma prova que você não é tão bom, né? Sentir mais ansioso é normal. Agora, não é normal você sentir ansioso com muito medo em todas as provas. Entende? Temos, assim, uma diferença dessa ansiedade. E a gente está vendo também que tem muito mais ansiedade hoje, no mundo contemporâneo, do que a gente imaginaria falar disso, sei lá, 40 anos atrás, né? Porque hoje parece que o mundo tem pressa, né? E está todo mundo muito acelerado. Então, assim, essa ansiedade que é social, né? Que é cultural, que é a marca do nosso tempo, ela... Como é que a gente faz, né? O que a gente faz com isso, né? Eu comecei a ler sobre esse tema, né? Eu não sou da área, acabou que eu não me apresentei, né? Você falou, eu sou professora de história, né? Eu sou historiadora, professora de história e tal, mas eu comecei a ler sobre esse tema, né? E falar por conta dos alunos, né? Porque você falou de 40 anos, eu falo de 10. Né? Na sala de aula a gente não tinha essa presença, né, da ansiedade com essa constância, ou não era tão visível, ou, enfim, não se apresentava da forma tão nítida como se apresenta hoje. Então eu comecei a ler, estudar sobre, e os dados são assustadores. Por exemplo, saiu um dado do SUS que entre 2013 e 2023 nós tivemos um aumento de atendimentos de ansiedade da ordem de 1.500%. Ou seja, 15 vezes mais. 10 anos. Em 10 anos. Isso é muito pouco, né? 1.500% é um número elevadíssimo, sabe? É aquele momento que a gente fala assim, para tudo. O que está acontecendo, né? Tá aqui, exatamente. O dado tá aqui, né? Explodindo. A gente não tá só... Né? Porque a gente está vendo na sala de aula, mas quando a gente pega, então, os números, na sala de aula é um microcosmo. Quando a gente pega, assim, os números, eles são ainda mais alarmantes, né? E aí, eu estava lendo um autor, foi lançado o livro dele hoje, né? Obviamente não deu tempo de eu lê-lo, mas eu estava lendo a introdução, a tese dele, Jonathan Haidt, o nome dele, um especialista do tema, é que há uma convergência de 2 fatores, né? E aí ele está trabalhando com a infância e a adolescência, especificamente a ansiedade na infância e na adolescência, que é onde a gente está vendo realmente isso explodir. A convergência de 2 fatores, né? Uma superproteção no mundo real e uma subproteção no mundo virtual. Né? Então, o que seria isso? Né? Uma superproteção, assim, os filhos não podem se frustrar, medo de tudo, e protegendo, e os filhos não têm autonomia, não encaram certos desafios próprios da vida e tal. A gente vê incidência, né, de pais e mães na escola muito mais do que a gente via antes, assim, um controle muito grande sobre os seus filhos, e ao mesmo tempo entrega o celular na mão do filho.
e toma. E dentro vai. desse celular, Dentro do você celular tem de tudo. Tem tudo. Você chega a lugares Incalculáveis. Se você não tiver. Eu acho assim, há muitos anos atrás, é como se você tivesse aberto um portal. Sim. É uma cidade. E isso é engraçado, na Alemanha o pessoal está fazendo esse trabalho que eu acho muito interessante. Fala assim, a internet é igual a uma cidade. Tem lugares que você pode andar, tem outros que são mais perigosos. Sim. E aí, se você está andando concretamente numa cidade, você sabe por onde você vai passar. Não, caraca, não vou passar por aqui, que é perigoso. Mas na internet, que é, né, que no mundo virtual, esses lugares perigosos, eles são tão acessíveis. E é uma abordagem tão ingênua, no sentido de que eu não tenho condição nenhuma crítica, nem reflexiva para falar, nossa, que absurdo, isso aqui está me ensinando a me automutilar, que é isso? Né? Mas não. É como se fosse essa coisa do adolescente se diferenciar, fazer automutilação. Então, assim, é um lugar onde você tem... tá aberto para qualquer coisa, para levar golpe, né? Para pedófilos, para, enfim, bandidos e loucos e por aí vai. Sim. Né? Eu já tive essa experiência de ver uma pessoa completamente louca me abordando louca não, uma pessoa esquisita. Sim. Bem esquisita. Assim, pelo Facebook, pelo entrar e começar a fazer assim, umas coisas muito estranhas. Porque a rede social, a gente acaba tendo relações muito, ao mesmo tempo, longe, né, um do outro, mas muito perto. Então, você acha que tem um vínculo com aquela pessoa, mas, na verdade, você não conhece ninguém que está ali naquela rede, né? Então, assim, a gente acaba se doando muito tanto para a rede, eu acho que a gente pode falar que a gente se doa para aquilo ali, porque a gente passa muito tempo, hoje em dia, numa rede social. A nossa energia, ela é gasta ali, a gente acaba deixando de ter uma relação interpessoal, né, para ficar no celular achando que tem essa relação interpessoal ali. Sim. Né? E isso é um problema, porque acaba tendo a frustração quando você vai para o mundo real e não é aquilo que existe, né? Então, acho que é um problema muito grande essa questão da tecnologia, no sentido de que a gente está cada vez mais inserido nesse meio sem pensar na vida real. Né? Essa questão que você falou das redes sociais, né? É claro que né, a ansiedade ela é multifatorial. Sim, e tal, claro. mas né, as redes sociais estão aí, né, dando muita contribuição Sim, a isso, muito. né? Ajudando bastante. E aí tem um pediatra da UFRJ, Daniel Becker, que ele trabalha com essa questão também, né? Ele começou a desenvolver pesquisas nessa área, até pelas demandas que vão chegando no consultório, essa questão, né? Dos pacientes que vão chegando. E ele foi vendo essa mudança, né? Nas queixas, na fala dos seus pacientes e tal. E aí ele falando sobre isso, ele falou assim, olha, vamos lá, a adolescência, nesse período, é uma fase de muita turbulência, você quer... Qual é o meu grupo, né? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Quem que eu sou e tal? Ele falou, aí o cara abre lá um Instagram e aí tem 500 pessoas curtindo, dizendo, linda, linda, maravilhosa, nanana. Olha como você vai, né? Não, então é aqui, né? É aqui. É desse jeito, né? É desse jeito. Você vai se alimentando, né? Como é capturado, assim, é muito fácil capturar o jovem. Eu acho que ele também fala do skincare, né? Ele fala do skincare. Eu estava no banheiro da escola e as meninas estavam falando. Cara, devia ter uns 12 anos. Eu faço meu skincare antes de sair de casa. E aí eu falei assim, gente, eu não faço, não. Então, assim, eu fiquei pensando, quem é que tá dizendo para essa menina que isso é uma coisa fundamental para a vida dela, né? E a outra fala assim, eu também. Eu falei, gente, eu juro, eu não sabia, né, que crianças, né, criança, 12 anos, estava nessa... Ele fala que dados já aponta na pesquisa dele, crianças de 8 anos que passam 1 hora fazendo skincare. E aí eu gostaria de trazer um outro recorte, que é o recorte de gênero. Ele pontua muito bem isso. De como isso pega mais as meninas do que os meninos. Porque as meninas tendem a usar mais as redes sociais, porque os meninos têm a coisa dos jogos. Eles passam muito tempo diante da tela, mas jogando. E as meninas passam muito mais diante da tela em redes sociais, que tem esse estímulo
do skincare, do não sei o quê, da influência, da menina magra e não sei o quê, e consumindo, e, enfim. Então, assim, como também tem esse recorte, né? Como as meninas... Você vê isso na sua clínica? Eu assim? vejo, e é engraçado que hoje eu estive com uma criança de 6 anos. Né? E ela falando que queria gravar um vídeo pro TikTok. E eu fui perguntar, mas TikTok, o que que é? Porque uma criança de 6 anos saber, né? Ah, não, a gente faz vídeo. Pra quê? Aí eu perguntei, pra quê? Ah, pra ganhar like. Eu falei, mas o que que é like? Ué, tia, pra quando a gente tem um monte de pessoa gostando do que a gente tá fazendo, a gente recebe muito like. Eu falei, tá, mas o like serve de quê pra você? E ela não soube me responder, né? E aí vem a questão de sempre ter e necessitar de aprovação de alguém. Com 6 anos, ela querendo fazer vídeo, né? Para que os outros deem like para ela, né? Então, assim, isso na vida real vem a frustração. Porque no vídeo, realmente, ela pode ter 1000 likes. Mas na vida real, quantos amigos ela tem? Sim. Não, e se brinca, né? Porque tem uma coisa importante também, que assim, nós somos, nós humanos somos espécie que nasce dependente e ela depende mesmo do olhar do outro. Sim. Né? Sim. Ela depende mesmo do olhar do outro e ela vai precisar disso para sempre. Então, assim, se você... Ah, não, mas eu não preciso. Vai nessa. Experimenta se olhar no espelho no escuro. Sim. Porque você só sabe do seu rosto se tiver um outro que é o espelho, porque você não tem como se ver, né? Então, assim, isso é do ser humano, né? Desse jeito. Agora, se eu tenho uma impressão fabricada, né, de que isso é um reconhecimento e eu sou visto, eu vou começar a investir nisso. E, claro, gente, a galera que está vendendo esse tipo de coisa... Né? Estuda, investe, se aperfeiçoa para que você continue nessa vibe, né? Enfim, eu acho que a gente tem que ficar um pouco preocupado porque é da natureza humana tudo isso, né? Da gente precisar. Já que você levantou essa coisa da natureza humana, outra coisa que o Daniel Becker fala muito, que ele diz o seguinte, olha, as coisas que nos constituíram milhares e milhares e milhares de anos, as crianças não estão fazendo mais. São constitutivas da nossa espécie, né? Então, por exemplo, andar, correr, né? Se alimentar de coisas naturais, somos seres gregários, né? As relações interpessoais, ou seja, tudo aquilo que nos constituiu e nos fez sobreviver enquanto espécie e caminhar e tal, não tá. E aí ele fala especificamente isso. E no caso das crianças, algo que é fundamental da linguagem, que é a brincadeira, né? Que é o brincar. E ele falou assim, então, assim, essas questões não estão sendo mais que é uma vistas. Relação muito mais passiva quando você está diante de uma tela. Vem para você a informação. Alguém fala, alguém canta, alguém não sei, ou te dá um like, mas é passivo, né? Você precisa, para se constituir, da interação realmente, né? Em todos os sentidos, com conteúdos para pensar, com pessoas para interagir, com situações de frustração ou de alegria, para que você possa se construir enquanto um sujeito humano. Então, as pessoas estão cada vez, ele fala disso também, né? Que ele fica cada vez mais deitado, né? Com tônus muscular. Eu vi aquele Nicoleles falando, eu não me lembro da estatística exatamente, mas é tipo assim, as crianças americanas estão assim com uma defasagem de conteúdo de quase 80%, né, do vocabulário, que é ferramentinha para você pensar o mundo, né? Se você não sabe o que significa as coisas, você não vai pensar o mundo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente está falando assim de uma forma vamos dizer assim, mais ampliada, de que a ansiedade ela está sendo causada também por uma desumanização que a gente não percebe. Sim, eu acho que um exemplo disso é o WhatsApp, a gente conseguir colocar 2 vezes no áudio, né? A gente não está conseguindo ouvir a pessoa no seu tom de voz, né? No seu ritmo. Isso também traz isso que você me falou. Porque quando você vai conversar pessoalmente...
Se você está acostumado a ver esses áudios, você aperta esse botão. Eu tive alunos que já falaram isso. Você consegue falar mais professor, rápido? Eles falam, Lu, determinadas pessoas eu não consigo mais conversar, até citou lá minha mãe, minha avó, falam mais devagar, eu não consigo mais. Os alunos falam que eles começam a balançar a perna, você vai vendo, né? Os alunos balançando a perna o tempo todo. Eles começam a balançar a perna, tipo assim, termina a história, né? Porque não consegue mais aquele ritmo. Vem a impaciência, né? Porque quer tudo no agora, muito rápido. Vem também a parte do TikTok, do Instagram, que você arrasta pra cima, aquele conteúdo não satisfaz mais, você passa pra outro, né? Você tá ali estimulando toda hora o seu cérebro. E aí você tá numa conversa, não tem aquele estímulo igual a gente tem no celular, e se você enjoar, você passa. Né? Eu acho que isso também é uma preocupação e está cada vez mais inserido no nosso dia a dia, né? Porque realmente é muito fácil a gente colocar no áudio 2 vezes que você vai ouvir mais rápido. Mas o quanto que isso é prejudicial. E por que você bota mais rápido? Porque você tem 500 mensagens ali, entendeu? Que tá tudo correndo. Então, assim, você tem que dar conta. Cara, nós somos sujeitos que chegamos até aqui por algumas coisas importantes. Primeiro, porque a gente é gregário. Sim. Segundo, porque a gente tem uma plasticidade cerebral bacana, que durante a nossa Constituição nos permite, né, nos adaptar. Agora, se o nosso meio está sempre mudando, cara, tu tem que se adaptar sistematicamente. Eu acho que isso aí é uma fonte absurda de ansiedade. E eu acho que uma das coisas importantes que a gente está falando aqui é quanto que você pode trazer com a nossa conversa a consciência de que é você que vai ter que dar um tempo nisso aí. Entendeu? Por exemplo, meu celular, 10 horas da noite, ele não perturba, não entra mais nada. Entendeu? Porque senão, plim, plim, plim. Aí você fica, ai meu Deus do céu, né? Será que é importante? Né? Ou você tá... esse telefoninho aqui, esse negócio aqui também me atrapalha bem. Mas é porque, como eu tenho deficiência visual, eu consigo chegar agora melhor nessas coisas mais eletrônicas e vão me sinalizando, mas também me atrapalha. Mas é uma conscientização, eu acho, né? Igual você falou, uma conscientização que aquilo realmente veio para mudar, né? Para o bem, muitas coisas, mas que a gente tem que ter um limite, né? Senão, isso sim pode gerar um quadro de ansiedade que está mascarado, né? E qual o limite, né? E também... Posso contar uma história rapidinho Claro que aconteceu outro dia? Eu estava trabalhando com os alunos um texto chamado O Menino, da Lígia Fagundes Telles. E é um conto muito, muito bonito sobre um menino que idealiza a mãe, né? Então, minha mãe é a mais linda, maravilhosa. Quando eu casar, eu quero casar com uma mulher igual a ela. Ele pergunta qual é o perfume dela, porque a namorada dele vai ter que ter o mesmo perfume. Exatamente. E aí eles estão indo ao cinema e ele tá muito feliz que estão só os dois, porque aí ele pode ser o cavaleiro, não tem o pai. Então, aquela coisa bem assim, né? E aí eles vão ao cinema, acontece uma determinada coisa, não vou dizer o que é, e que aquela figura idealizada da mãe cai. E ele não sustenta esse real. Então, o que ele faz? Ele fixa no filme. E ele não tá entendendo direito o filme, ele não tá gostando, mas diante do que tem o real, ele fixa na fantasia, né? Só que aí ele volta e vê uma cena pior ainda, né? E aí eu fui trabalhando isso com os alunos, porque a realidade não se curva à fantasia. Não adianta. Você pode fixar no filme, mas a realidade vai continuar ali. E aí a gente trabalhou sobre isso. Eu falei assim, e vocês? O que vocês fazem quando o real bate naquele lugar que você impera, não sei o quê? 3 respostas. TikTok, dormir, Rivotril. Nossa. E então, qual a idade que a gente está falando? Ensino médio ali, eles têm 16 anos, mais ou menos. Então, e aí já pensa na medicação, 17. né? Então... E eu ia até falar sobre isso, né? Sobre essa questão da medicação, para a gente poder abordar um pouco essa questão. Porque... né, situações do tipo assim, ai, tô muito chateada, sei lá, terminei com o namorado, eu sei lá, tive um problema em casa. Tem sempre um legalzinho, uma pessoa que é um Rivotril, né? Vai. E assim, qual é o risco e quando é pertinente que você use a medicação, né? Quais são os momentos em que a gente diz, não, agora, né? E o que a gente faz? Como é que é isso? Porque também tem o seguinte, aí a pessoa começa a fazer a medicação, depois some do psiquiatra, só pede receita e beleza. Tipo assim. Vai. Eu acho que essa é uma parte importante, né? Eu acho que, falando dos adolescentes, né, primeiramente, entender, né, agora eu vou falar do meu lado, que a psiquiatria não é só medicação. A gente...
o trabalho envolve muito mais do que isso, né? Para conscientizar aquele adolescente que vão ter situações que vão gerar um sofrimento e que isso faz parte de ser humano. Nossa, me dá um alívio, né? ver isso. Então, é claro que a gente usa a medicação, né, em alguns casos, né, que são necessários. Entender também que a gente não pode ter um preconceito contra a medicação, mas sim uma conscientização de que a medicação não é tudo. Né? Eu acho que com os adolescentes, mais ainda, né, que a terapia é muito importante para entender sobre a vida, né? Que hoje os adolescentes não querem passar por situações que trazem um sofrimento. E é necessário para a vida adulta, porque a vida adulta é muito mais difícil do que ser adolescente. Então, se ele não está suportando a vida como um adolescente, imagina quando ele chegar no adulto. Então, voltando assim, quando que é necessário medicar? Né? Quando aquilo traz um sofrimento diário, um sofrimento na rotina daquele paciente, quando começa a ter sintomas físicos também, né? Porque a ansiedade pode gerar sintomas físicos, né? Dor no peito, falta de ar, quando isso começa a ser constante, quando você não consegue dormir, né? Preocupado. Como tá acontecendo isso, né? Não consegue dormir porque você está preocupado, isso vira rotina. Né? Não é por momentos únicos, sabe? Não é quando você vai fazer uma prova de matemática que você não é tão bom. Não é quando você vai viajar. Enfim, eu acho que são nesses momentos. Mas eu acho que tem que ser muito conscientizado, né? Que a medicação não é para todo mundo, né? E a medicação não pode ser tomada dessa forma igual você falou. Ter ali na bolsa e dar para um colega, né? É o que mais tem, né? E é o que mais tem, porque causa dependência algumas medicações. Eu acho que eu acho necessário falar isso aqui, que eu falo muito para os meus pacientes também. Muitos têm medo da dependência com a medicação na psiquiatria. E sim, tem medicações que causam dependência, igual o Rivotril. Tem outras que não. Mas quando bem orientado, aquele paciente consegue fazer um tratamento e tem tempo para esse tratamento. Cara, Rivotril é engraçado, porque a gente sabe que tem causa de dependência, mas as pessoas acham que não. Sim. Que é inocentérrimo. Você fala, não pode. Eu conheço pessoas que tomavam 2 gotas, 3 gotas, 15 gotas. Porque ele é dose dependente. Cada vez que você toma, você precisa de uma dose maior para ter aquele resultado que você teve com um pouco no começo, né? Você tomava 1 gota, você sentia bem. Com o tempo, você vai se acostumando com aquela medicação e vai precisando aumentar essas drogas específicas, né? Outras não. Por isso que o acompanhamento é muito importante. Não é só ir uma vez, aqui, eu quero a medicação. Não, é o retorno para a gente ver se precisa realmente manter, né, aquele tratamento, quanto tempo que a gente precisa e em quanto tempo a gente vai tirar essa medicação também. Não, é porque o pessoal faz isso, né? Vai lá, pega, depois, não quero mais não. Aí pronto. Sim. Para, volta tudo. E aí, o risco de remissão é muito maior, né? Porque a medicação vai melhorar, né? Ele vai achar, olha, estou ótimo. E aí, tira a medicação, né? Fica bem por um tempo e aqueles sintomas retornam. Por isso que na psiquiatria, a escuta é muito importante. Para que aquele paciente crie um vínculo, né, com o profissional e entenda que não é só medicação, né? Que tem que ter mudança de estilo de vida. Eu penso assim, na terapia, né, na análise, você vê que às vezes, os sintomas estão insuportáveis. Sim. Né? E aí, sim, né, nada contra. Mas você saber que sintoma tem uma causa. E essa causa ela precisa também ser abordada por meio de narrativa, né? Por meio de um outro que te vê, né, numa perspectiva diferente que te ajuda a poder encontrar, né? Não que você vai descobrir a causa é essa, aquela, porque senão a gente tem essa visão muito objetiva. Sim. E não é, né? É muito mais complexo. Mas eu acho que é importante falar de medicação como alguma coisa que sim tem sua inserção, sim. Ela tem importância, ela resolve, mas ela não é um fim em si mesmo também. Né? Então, eu acho que eventualmente você pode, né? Zolpidem, por exemplo. E a gente pode falar do remédio? Já falei, né? Né? Falou do Rivotril. Por que não? Falou do Rivotril. Não, assim, porque o Zolpidem é um remédio que ele, se você usa a longo prazo, você tem problemas de memória, sim, né, graves, sim. Entendeu? O Rivotril também. Também? O Rivotril também. Eu acho que a gente é uma linha muito tênue, né, assim, da gente usar a medicação, né,
indicar essa medicação, que eu acho que é muito importante, e a terapia. Só que o paciente chega já querendo uma medicação, né? Por isso que a escuta, igual você falou, é muito importante, porque a gente tem que entender o porquê daquele sofrimento, e isso não é de uma hora para outra, né? Isso não é de uma hora para outra. O que está atrapalhando naquele indivíduo para que ele tenha uma vida saudável, né, psiquicamente. Então, assim, e a medicação vem para ajudar, né? A medicação vem para ajudar nesses casos, mas tem que ter essa relação com a terapia. Eu acho que o problema é a gente tratar isso de uma forma superficial, né? Porque eu acho que são fatores e causas estruturantes, tanto do sujeito, da história desse sujeito, das experiências, das vivências desse sujeito, quanto também da sociedade. Não é à toa que, neste momento, estamos passando por esse boom de ansiedade. Que sociedade é essa que adoece, né? Sociedade adoecida e que adoece, né? O que está acontecendo com esses pais, esses adolescentes? O que esse real impõe? A produtividade, o imediatismo. Você consegue. Se você não conseguiu, é porque você é ruim, você é um perdedor. Porque não, basta você querer, basta você fazer, basta você lutar. Então, assim, é você o tempo todo, você tem que ser o campeão, você tem que ser o melhor, só não tem 1 milhão quem não quer. Então, assim... isso aí. Sim. Então, isso é de um adoecimento, né? Então, assim, eu acho muito complicado. Ainda tem todo... Claro, não vamos aqui, óbvio, demonizar o remédio, não é isso. É claro que ele é necessário, né, nas mais diversas situações, você falou aí brilhantemente, mas também tem todo o interesse por trás da indústria dos fármacos e tal. Então, assim... a quem interessa também que sejamos medicados, de que a gente fique sempre atento e produzindo, sempre muito produtivo, não tem o tempo do sofrimento, né? Quando você diz, o luto até tantos dias, depois disso já não pode transtorno. mais, já é transtorno. Como assim, quem vai dizer quantos dias eu vou chorar pela morte da minha mãe, gente, sabe? É um negócio assim, também de você estar adoecendo todo mundo Eu acho que é tudo, não sei, né? Eu vou passar a bola para você, mas assim, uma pessoa tá 5 anos de luto, aí tudo bem. Você, tem alguma coisa errada aí, não tá funcionando. Mas assim, é muito comum eu receber telefonema de alguém, sabe, emergência. Carmen, você sabe de alguém que você possa indicar? Porque não é para terapia, né? É porque fulana perdeu o filho e ela tá desesperada. Eu falei, não brinca. Vai dizer que você não ficaria, cara? Olha só, se você quiser que uma indicação para alguém, para ela suportar isso daí, porque está insuportável, ok. Agora, para ela sair disso, agora, que isso? Entendeu? Assim, é como se você... É isso que a gente está falando, é desumano. Não é humano. Sim. Você tem um ritmo, você tem um funcionamento, a gente sente coisas, sim, e elas são importantes, né? Eu acho que não seria normal se essa mãe não sentisse essa dor, né? Não seria normal. E hoje, a gente não quer sofrer, né? A gente não quer sofrer em nenhuma situação. E aí a gente busca sempre uma alternativa mais fácil para sair desse sofrimento. A ansiedade, acredito que a gente possa falar um pouco sobre isso também, porque, igual você falou, da jornada de trabalho, que é muito exaustiva, a gente precisa produzir para estar bem, né? As pessoas cobram, olha, mas você não trabalha tanto assim, né? E você trabalha 7 dias na semana e você não trabalha tanto. E aí gera uma ansiedade. E aquilo te traz um sofrimento. Você quer tratar com medicação. E não diminuir seu ritmo. Diminuir o ritmo de trabalho. Entende que são coisas diferentes, né? Você tem uma causa ali que está te trazendo aquele transtorno. Você tem que fazer alguma coisa. Você fica tão acelerado, né? A gente estava falando antes, assim, sobre essa questão do que faz de tudo isso, né? Porque a ansiedade, né? As pessoas costumam dizer que é excesso de futuro, né? Então, você fica com pensamentos antecipatórios. E se isso? E se aquilo? Como se você... Porque você está fazendo o quê? Se isso, então, eu faço aquilo. Se é outra coisa, eu faço outra coisa. E então, você vai criando um monte de mecanismo para resolver e aí você... Não acontece? Sim. Você sempre busca, né, a resposta para aquilo que não aconteceu. E a gente não tem essa resposta, né? E aí gera essa ansiedade. E no mundo atual, com essa tecnologia que a gente tem a resposta sempre na nossa mão, isso é cada vez pior,
A gente se frustra muito mais, a gente sofre muito mais. Então, assim, a gente está levando muito para o lado da tecnologia, assim, eu acho, das redes sociais em si, porque realmente, né, no mundo contemporâneo, a gente vê que isso traz um prejuízo muito grande. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Essa que é a questão. Vamos pensar, então, como seria a gente poder lidar melhor com tudo isso? Porque isso está posto, é desse jeito. Né? Uma sociedade que está adoecida, com os laços mais fragilizados, os vínculos mais líquidos, mais voláteis, né? Que você pode brigar com uma pessoa sem nem brigar. Outro dia mesmo ouvi uma menina falando assim, não, já bloqueei em todos os canais de todas as redes. Não fala mais com a pessoa. Mas, cara, você procurou saber o que aconteceu? Eu não quero saber. Eu já sei. Uhum. Eu já sei, não tem nenhum outro, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar para pensar como é que a gente vai lidar com todo esse cenário de não posso sofrer, mas eu sofro, porque a gente está sendo convidada a consumir o inconsumível. Você ser maravilhosa, você ser, no caso, né, nós mulheres, sermos lindas, bem-sucedidas, ganhando muito bem, né? Em casa, num lazer maravilhoso, todo mundo calmo. Não é nada disso. Né? E a gente frustra, né? Sim, porque essa comparação é inatingível, né? Porque a gente pega ali, é uma parte da vida daquela pessoa. E nem sabemos se é a vida real. Editada, né? Exatamente. Né? Super bem editada. E aí a comparação vem por uma comparação que a gente não consegue atingir, né? Então, assim, você perguntou, né? Colocou aqui na mesa... O que a gente faz para isso, né? Eu acho que vem muito da conscientização desde cedo, principalmente dos pais. Eu acho que começa lá, né? Agora que a gente vê uma geração que está muito inserida nesse meio, porque assim, eu ainda sou de uma geração que não tinha isso, né? Então, acho que vem primeiro ali dos pais, de limitar aquele conteúdo, né? As telas, o celular, colocar as crianças para ter uma vida de criança, né, de estar com outras pessoas, de adolescente também, né, ter uma relação com as outras pessoas e não ter essa comparação tão grande e tão injusta que a rede nos coloca, né? Eu acho que é um caminho, e agora falando de adultos, né, porque a gente está puxando para o lado de criança e adolescente, o adulto sim vai ter que ter uma consciência que isso adoece, né? Os pacientes que chegam para mim, a primeira coisa que eu pergunto é essa questão, né? A questão dos vínculos, né, afetivos que tem, se está tendo esses momentos compartilhados entre, né, amigos, familiares, porque senão fica só no celular. Eu acho que é um pouco assim, né? A consciência. Eu acho que esse espaço de convivência concreta. Eu vejo as pessoas não comem na mesa, né? Não comem à mesa, né? Elas ficam sentadas ali batendo papo. Lá em casa eu já falei isso aqui. A gente ninguém fica com o celular na mesa. Minha mãe fica, mas eu não deixo, porque ela já tem 90 anos, mas mesmo assim. Então, assim, a gente tira porque a gente conversa. E quando a gente conversa, a gente sabe do outro. A gente sabe o jeito da pessoa. A gente sabe o que está acontecendo. O que nos nutre também. Nos humaniza, né? Estar com o outro nos humaniza, assim. Eu acho que é muito... Eu também já comentei isso aqui, né? Citando o título maravilhoso do livro do Ailton Krenak. O futuro é ancestral. Ou a gente volta, ou a gente vai sucumbir. Volta em que sentido? Retomar os laços de sociabilidade, de solidariedade, né? É isso, a convivência com o outro. A convivência aqui, tete a tete, ali, no real, no concreto, no cotidiano, no dia a dia, né? A solidariedade. A empatia, né? Nos humanizando, assim. Porque o que nos humaniza é o outro, né? A gente não nasce ser humano, né? Enquanto... sociologicamente falando, né? A gente não nasce ser humano, né? A gente vai se constituindo, a gente vai se humanizando e a gente só faz isso na relação com o outro. A gente não consegue fazer isso sozinho, nem com o nosso celular. Nosso celular não vai nos dar isso. Embora crie a ilusão de, né? Porque aí eu tenho 300 amigos, 300 seguidores e 200 likes, mas não é isso que é a interação humana de fato concreta. Então eu acho que é retomar isso.
fortalecer não é, isso. Luciana? Eu fico vendo... Outro dia eu estava na academia, estava vendo um menino, ele fazia um exercício, olhava no celular, botava aqui. Fazia outro exercício, olhava no celular. Entendeu? Assim, eu acho que ninguém nem pensa que por trás disso tem alguém, ou alguéns, ou muitos, que estão se especializando nisso. Sim. Eu falei, quando eu fui na Alemanha esse ano, eu conheci umas pessoas que faziam design de interação. Que eu acho que eu já falei isso aqui também. Que é essa coisa de como você... você facilita o caminho do usuário até o objetivo, né? Seja uma compra, seja o uso de um game, seja lá o que for. Tem gente se especializando nisso. É uma coisa tão ingênua. É só um celular, mas não é, né? Então, assim... mas tá bom, vamos tirar um pouquinho o celular e vamos voltar um pouquinho para outras coisas que vão além do celular. Acho que a alimentação, né? O Daniel Becker traz isso, a importância da alimentação. Ele faz todo um estudo também de como o ultraprocessado contribui para a ansiedade também. A questão do sono, né? De dormir bem. A questão atividade física. A atividade física, o sol na cara, sabe? O ar livre. Então, assim, tem essas possibilidades. É claro que, assim, tem todo um recorte de classe, a gente sabe, um recorte de classe, gênero, raça. A gente sabe das possibilidades e das impossibilidades, mas, assim, de alguma forma, isso é tensionado e chega um momento que... Sim, eu acredito que no mundo atual, né, para sair de casa, para fazer as atividades, tá cada vez mais raro, né? Porque você consegue fazer a maioria das coisas de casa, por causa do celular. Então, você deixa de fazer uma atividade física, né? Muitas vezes. Porque você tá ali trabalhando no celular, vamos dizer, agora home office, né? Muita gente tá de home office. E aí, o sono também tá ruim, porque você fica conectado o tempo inteiro, você não desliga. Então, assim, tudo é relacionado, né? A alimentação também é aquela comida que é mais fácil de você fazer para você não gastar muito tempo cozinhando. Você não tem aquele momento de cozinhar, né? De com calma, você vai fazer uma refeição que é tão importante, né? De você juntar a família, de agregar, que antigamente isso era um momento sagrado, né? Hoje cada um vai, senta em algum lugar, igual você falou que na mesa, né? Você... Na sua família não use o celular. Na minha também não, porque aquele momento é importante. Mas a gente está vendo cada vez menos isso. Então, acho que a alimentação, sim, o sono e atividades ao ar livre, né? Elas interferem muito nesse quadro de ansiedade e que é necessário retomar. Porque a gente normaliza a vida dentro de casa. Né? Acho que até depois da pandemia isso ficou mais evidente, né? Que a gente precisou ficar muito em casa e virou normal. Né? Você sair de casa hoje não é tão necessário. Tem um estudioso que nomeou geração do quarto. Sim. Não é nem a casa, porque não é nem mais aquele espaço em comum, a sala, a cozinha, é o quarto. Cada um no seu quarto e assim, geração do quarto. Antes a gente precisava caçar nosso alimento, né? A gente tinha que estar no ambiente, tinha que buscar o alimento. Depois a gente compra o alimento e faz. Hoje em dia a gente não precisa fazer nada disso. A gente liga e o alimento tá com a gente. É o iFood. Então, assim, tá tudo muito mais fácil, mas que traz E tão mais complicado, né? Porque deveria ser bom, né? Bom, agora que já tem tudo isso fácil, eu tenho um tempo para conviver, tenho um tempo para interagir, tenho um tempo pra gente bater papo. Eu acho que, assim, uma das coisas que é importante é você criar espaço de interação, sim. Então, assim, eu sempre falo pros pais na escola, ou mesmo pra paciente, olha, faz jogo de tabuleiro, cara. Sim. Senta a família, vamos jogar. Você vai ver como cada um funciona, né? Você vai poder... o jeito de falar, o jeito de se mexer, tudo isso é importante. Quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando de pessoas que estão se estruturando, né? Elas estão se constituindo, elas não estão prontas ainda. Então, qualquer interação com outra coisa atrapalha pra caramba, né? Então, assim, você vê, a gente quando tá falando sobre ansiedade esse tempo todo, e a gente, na verdade, está caindo em estilo de vida. Sim. A gente está caindo num olhar assim meio, talvez mais pessimista, né? De que as pessoas, elas estão meio robotizadas. Aí Dilema das Redes, aquele documentário, né, que já é antigo, mas que nos alertava para isso. Como é que a gente está sendo direcionado para fazer, né?
Tá se falando até de uma... Como é que é o nome do negócio? Feudotecnologia, na tecnologia... Eu esqueci o nome. É tecnologia... O feudo, né? Que a tecnologia tá gerando, né? Eu vejo muito isso, assim, até em pequenas coisas, assim. Por exemplo, eu estava aqui ouvindo vocês, estava lembrando uma coisa que aconteceu semana passada em sala de aula, assim. Você vê que nas pequenas coisas, aquilo vai te alertando, assim. Eu fui passar um trecho de um filme para os alunos, os primeiros 25 minutos, assim, né? Então, o filme começou, botei no início. E aí, eles falaram, não, mas isso... Mas... Eu falei assim, dei pausa. Eu falei assim, não, olha só. Deixa o filme falar com você. Calma, porque é um filme futurista e tal, então a sociedade era uma sociedade diferente. E eles estavam querendo já saber como é que funcionava a sociedade. Eu falei assim, deixa o filme falar. Deixa ele se apresentar. Eu falei, tem 1 minuto e meio, vocês já fizeram 5 perguntas. Assista. Assim, calma. E aí, eu percebi que eles se assustaram. Eles se assustaram com isso, assim, falaram assim, gente, realmente, a gente saiu. Eu falei assim, calma, deixa o filme falar com vocês. E aí eles ficaram e depois a gente abriu o debate do filme. Então a gente vai percebendo isso, assim, sabe? Desde não conseguir levar uma conversa, uma coisa mais tranquila, até acelerar, por exemplo. Eu tenho alunos que falam assim, eles assistem uma determinada série. Aí essa série tem vários núcleos. Eu ia falar isso. Aí tem um núcleo que eles não gostam. Aí eles adiantam a parte daquele núcleo para ver o núcleo que eles gostam. Eles não têm paciência de ver o desenrolar. De ver o desenrolar, daquilo se apresentar a eles, né? Então, calma. E aí você coloca esse adolescente na vida real. Qual paciência que ele vai ter conhecendo outra pessoa? Né? Então... Nem se relacionando. Mantendo relações. Então, hoje as relações são muito mais superficiais e menos duradouras. Porque você enjoa e fala, não quero. Porque a vida está sendo assim. Né? Você não vai E aplicativo, gente, que tem essa coisa assim dos... Não. Você mora em tal lugar, então é ruim esse... nem quero. Não, as pessoas, elas não conseguem esperar um mínimo de tempo para saber assim, peraí, quem é essa pessoa, né? Com quem eu estou falando, né? E assim, é uma realidade que hoje o jovem, ele está imerso no aplicativo, não está mais procurando na rua que dá mais trabalho, né? Então, assim, a gente... gente, desculpa. Estou procurando não tossir, mas a gripe não está me ajudando e a alergia também. Então, não sei, para a gente pensar, né? Como é que a gente lida também com isso, né? Eu acho que essa questão das relações, né, realmente é um desafio, né? Porque a facilidade, né, assim, desses aplicativos de você ver é um cardápio. Né? Que você busca, olha, eu gosto desse tipo de pessoa, mas você não conhece a pessoa. Você está olhando uma foto e uma pequena descrição. Então, é um desafio real, né? De conseguir manter relações por mais tempo, de conhecer pessoas, né? Ainda que seja por ali, né? Ainda que seja por ali, de você ter calma, paciência, de desenrolar uma conversa, porque ali se falou uma coisa que não gostou, não, vou ver outra. Não. Né? Já bloqueia, já cancela X, já e tirei o like, né? Não sei como funciona direito. E deixa de conhecer muitas pessoas por causa disso, né? Acho que dificulta. E assim, eu lembro que antigamente o pessoal brigava, né? As meninas brigavam pra caramba, brigavam, ficava de mal, né? Não falam, não isso, não aquilo. Mas elas não tinham muita alternativa, né? Porque ficava, depois tinha que dar um jeito de consertar aquilo ali. Agora você pode eliminar para sempre. E como é que você faz dentro de uma sala de aula? Você só bloqueia no celular? Ou como é que você faz dentro da sua família? Quantas pessoas a gente está vendo que um não fala mais com o outro? No ambiente de trabalho, como é que você vai no ambiente de trabalho que você não escolhe. Sim. Em quem é diferente. No recreio, não, vou ficar com ela, não vou ficar com ele, não gosto dela, não gosto dele. Ok, no ambiente de trabalho não é assim. Você vai fazer reuniões, você vai ter que, vai ser uma equipe, vai ter que elaborar um relatório juntos, uma pesquisa.
Pois é. Independente se você gosta dela ou Eu não. acho não que é essa é sobre a questão. A gente está formando adolescentes que não vai conseguir trabalhar em equipe, né? Que não Mas vai já tá acontecendo já isso. está acontecendo, que vai ter essa dificuldade, que, não gosto de tal pessoa, mas você não tem que gostar de todo mundo, né? E nem Mas- todo mundo de você, E né? nem... Porque também tem isso. Exatamente. Eu sou... Exatamente. Mas vem por causa disso, que a gente consegue, né, pelas redes, descartar muito fácil. Né? E chega e se frustra num trabalho, porque você não consegue fazer isso. E né? a gente, engraçado, eu tenho observado também, até em ambiente de trabalho, um ambiente até muito mais tensionado. Muito mais tensionado. Em ambientes onde nunca foi tensionado. E aí eu comecei a pensar, será que alguma coisa... O que aconteceu? Entendeu? Será que a gente não está falando um pouco dessa intolerância cósmica, né? Que a gente fica assim, de não quero isso também, não quero, não vou mais conviver, vou atrapalhar, vou... Enfim. Então, assim, eu acho que a gente tá desenvolvendo habilidades muito complicadas, né? E gerando, então, o nosso tema aí, que eu acho que está rodando aí, que é como a gente faz para lidar com uma coisa que a gente tem naturalmente, mas que está ficando uma coisa grande demais, né? Sim. Eu acho que também tem muito a ver, né? Você estava falando da coisa do excesso do futuro, né? Essa ansiedade tem a ver com isso, né? E um pouco do que a gente estava conversando ali antes no café, desse pessimismo que ronda, né? Nós três somos de gerações, embora tenhamos diferenças de idade, mas nós somos de gerações em que havia uma perspectiva de um futuro assim melhor, assim, havia uma crença no futuro, uma crença positiva no futuro, né? Então, por exemplo, eu fui adolescente e me tornei jovem adulta, né? Eu me tornei adulta num momento de um discurso muito positivo, por exemplo, no nosso país, enfim, né? E aí, isso se quebra, né? Isso se quebra. A gente tem, não, o mundo está acabando, o aquecimento global, a crise financeira, o capitalismo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, não vai ter emprego, não vai ter emprego. Meus alunos falam isso. Não, eu não sei, porque eu não sei assim, o que vai ter emprego. Na minha época era fácil, o quê? Médico, advogado, engenheiros. Eu fui fazer história, mas assim, o normal eram essas coisas. Assim. Sim. Mas assim, era uma coisa. Agora, os alunos se perguntam isso. Esse emprego vai existir? Algo inimaginável na nossa época. Então, esse momento de transformação, né? Esse momento que gera muita insegurança. Então, esse medo do futuro, o futuro é temeroso. A gente tem medo dele. Antes, a gente projetava, a gente sonhava o futuro. Agora, a gente tem medo dele. Você viu Você acha que tem a ver com isso? Só uma pergunta. Vocês viram uma denominação, né? Um conceito chamado que a gente está na franja do tempo? Que é como se a gente não tivesse exatamente num lugar definido. Como se a gente estivesse indo para algum lugar, né? Ou vai acabar, alguma coisa vai acontecer, vai melhorar. Mas é como se a gente tivesse saído de uma sociedade mais estruturada, mais bonitinha, né? Mais linear. Nem sei se era bonitinha, mas pelo menos era mais segura nesse sentido, né? Dos corrimões que a gente tinha para a vida. E agora a gente está indo para uma coisa tão sei lá o que, tão fluida. Então... a gente chama isso lá na história de período de transição, de anomia, tem alguns nomes que a gente dá para isso. São momentos históricos em que aquilo que estruturava uma sociedade não faz mais sentido, né? Ruiu, tá velho, não responde mais, porém o novo não está consolidado. Não está consolidado, não está posto. Esse período é um período de muita insegurança, muito medo, né? E as pessoas precisam de respostas. E aí a gente tem, né, o crescimento nesse momento que a gente tem crescimento de discursos autoritários, porque vem com respostas muito rápidas, né? Ineficientes, mas muito rápidas. Então, assim, é um período de muita insegurança. Então, eu acho que isso vem somar, entendeu? Por isso, essa é a minha pergunta do futuro, né? Então, a gente tinha um futuro como um horizonte a ser construído para chegar lá, para ser feliz lá, né? Você feliz. Exatamente. Né? E aí, agora, a gente tem medo desse futuro. Sim. Ai, gente, tem um futuro. Porque a gente busca felicidade e não sabe se esse futuro vai ser feliz, né? Porque no momento, a gente pensa só em coisas ruins, né? No momento atual, em aquecimento global. Agora, falando do Brasil,
a nossa política, né? Não entrando em assunto político, mas essa instabilidade. Então, a questão econômica. O jovem... Essa questão polarizada. Polarizada, Então, fica sem saber como que vai ser o futuro. Aonde que eu vou estar? Eu vou ter um emprego, igual você falou? Eu vou estar vivo? Né? Eu vou estar vivo? O mundo pode acabar. Pra que eu vou ter filhos? E tá diminuindo mesmo. Né? Teve uma pesquisadora lá na escola, ela tá fazendo uma pesquisa, é um grupo de pesquisa da UFRJ, e eles estão querendo pensar os sonhos dos adolescentes da terceira série, do ensino médio. Então, eles vão, assim, para grandes cidades, cidades do interior, escolas urbanas, rurais, enfim, dar esse painel no estado do Rio, sobre o que sonham os adolescentes. E aí fizeram lá na escola, né? E, obviamente, eu fui dar aquela lidinha no que os alunos escreveram. Impressionante a quantidade de vezes que eles falam: eu espero ter saúde mental. Eu espero algo que na nossa gente... Eu nunca pensava isso. Eu espero ter saúde mental no futuro, porque assim, isso, essa questão não estava posta. Não, eu sabia que eu ia ter, né? Coitado. Mas assim... Você não pensava que não ia ter, né? Ruim dos jovens, E me chamou muita atenção. Não, eu quero ter uma ótima profissão, isso. Saúde mental. Eu quero casar, ter 2 filhos, saúde mental. E assim, eu falei, gente, como isso é indicativo. Sim. Porque, né, você projeta muito do futuro a partir do seu presente. Essa é a realidade. Então, que presente é esse que faz com que o nosso jovem coloque isso como um futuro desejável? Por isso que eu acho que vai ter que ter uma mudança muito grande para que o nosso futuro seja saudável. Né? Nos Estados Unidos, eu estava lendo que determinadas idades já está tendo uma restrição das redes sociais. Não, no Brasil. Né? Tem um movimento Desconecta em São Paulo, que dos pais, e tá sendo viralizado. Não dá celular pro cara, só analógico mesmo. E pronto. Gente, mas só que tem o seguinte, a gente vai ter que encerrar, que nós estamos no finalzinho, a conversa está muito boa. Ótimo. E assim, eu queria falar, assim, 2 coisas antes de passar a palavra para vocês. Primeiro, assim, de ficar muito feliz, né, da gente ter sempre a possibilidade de ter uma conversa bacana. Eu acho que a Luciana sempre contribui muito, né? Muito mesmo com as leituras, com a inteligência, né? E a sua contribuição foi muito importante, muito, você não tem ideia, porque você ouviu um médico, né? No caso, a médica, né? Que tem uma visão do ser humano, da pessoa, que é uma pessoa que está sendo tratada, não é uma doença, não é um transtorno, é importantíssimo. E a gente também dizer assim, ficou muito claro para mim, né, não sei se para vocês, o quanto a ansiedade não é só uma questão de mundo de fora, lá de dentro, virtual não, mas do quanto a gente está vivendo um mundo extremamente complexo para o qual a gente não foi muito preparado. Esse é o que eu estou vendo, né? Então, vou passar a palavra para vocês, né, para vocês fazerem as considerações finais. Então é isso. Mais uma vez gostaria de agradecer. Foi uma honra estar aqui. Aprendi muito, muito, Vitória. Foi assim incrível. Também faço minhas as palavras da Carmen. Eu acho que ouvir uma médica com esse discurso tão humanizado dá uma esperança no futuro. Um futuro coisa bom, boa, né? Um futuro bom, com saúde mental. E eu acho isso muito, muito importante, assim. E ressaltar isso, que eu acredito nisso aqui que a gente está fazendo. Eu acredito no olho no olho, na conversa, no bate-papo, na escuta, né? na abertura. Acredito no futuro e acredito no passado, né? Eu sou historiadora, então eu acredito muito no passado e que a gente consiga abrir mais e mais espaços como esses, né? Primeiramente, eu queria agradecer, né, Carmen, pela oportunidade, pela parceria. Obrigada a você por fazer parte, né, desse bate-papo que foi tão interessante, tão legal, acho que no sentido de não ver a psiquiatria só como medicação, né? Entender que a medicação vem num momento importante, mas que o psiquiatra é muito mais do que isso, né? É escutar o ser humano e tratar aquele ser humano, não só a doença, né? Então, eu fico feliz de poder falar um pouquinho disso, de tirar o preconceito, né, que vem com o médico psiquiatra.
e também para que as pessoas entendam que a terapia, a mudança de estilo de vida é tão importante para esse assunto que está aqui entre a gente, né? Que é a ansiedade. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês e dizer também que é o psiquiatra, né? A psiquiatra, que é o médico que é indicado para fazer esse tipo de medicação. Não é qualquer pessoa, inclusive, né? Não é o seu... Enfim, como a gente sabe, né? Que tantos médicos de especialidades diferentes ficam medicando. É a pessoa que realmente tem a especialidade para isso. Então, eu agradeço a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos continuar em um outro momento a falar sobre esses temas com as nossas convidadas aqui. Obrigada a vocês, ao Estúdio Realize, onde a gente faz os nossos podcasts, né? Espero vocês no próximo. Um beijo para todos.